Quer saber como foi o cenário para renda fixa em 2024 e o que esperar em 2025? Vem comigo que eu te conto. Vamos relembrar o cenário da renda fixa no ano passado e prever os desafios e oportunidades para esse ano. Sou Lucas Queiroz, estrategista de renda fixa no Itaú BBA. Como você já viu em outros vídeos da Rota 25, nós iniciamos o ano de 2024 com expectativa de juros mais baixos aqui no Brasil e do início da sequência de cortes lá nos Estados Unidos. Em território nacional, as previsões eram pela sequência de quedas na taxa Selic que começou ainda em 2023 e poderia chegar à casa de um dígito no decorrer do primeiro semestre. O mundo também ficava de olho no que aconteceria nos Estados Unidos e na decisão do Fed sobre o tão esperado início do ciclo de cortes na taxa de juros. Antes de chegar nos desafios, vou precisar repassar o que aconteceu nesse movimentado primeiro semestre. O cenário econômico, tanto global quanto doméstico, apresentou desafios significativos, que se refletiram na curva de juros local do Brasil. O ambiente externo complexo foi marcado pela revisão das expectativas em relação à política monetária do Federal Reserve. Isso impactou diretamente os mercados emergentes. Inicialmente, a expectativa era de que o Fed realizasse 6 cortes de juros ao longo do ano, mas essa projeção foi ajustada e as taxas ficaram iguais durante o primeiro semestre. Essa mudança fortaleceu o dólar e elevou as taxas de juros por lá, pressionando as condições financeiras nos países emergentes. No Brasil, a combinação desse cenário externo com a incerteza fiscal levou o Copom a interromper o ciclo de cortes da Selic, que chegou a 10,5% ao ano. A questão fiscal ganhou destaque em abril, quando o governo propôs a redução das metas de resultado primário e aumentou a preocupação com a sustentabilidade das contas públicas. A resposta do mercado a esses dados ficou evidente na performance dos ativos de renda fixa. Os títulos pós-fixados se destacaram, acompanhando o retorno do CDI, enquanto os pré-fixados e os atrelados à inflação sofreram com a elevação das taxas, especialmente nos prazos mais longos. A redução da Selic teve um efeito limitado, sendo neutralizada pela reversão das expectativas de política monetária, com a perspectiva de que o próximo movimento da Selic poderia ser de alta. O aumento do prêmio de risco, impulsionado pela desvalorização do real e a expectativa de inflação elevada, contribuiu para a movimentação das taxas de juros. No segundo semestre, finalmente começou o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. O Federal Reserve adotou uma postura de corte de juros em um cenário mais favorável, realizando 3 reduções na taxa a partir de setembro. O último corte, em dezembro, levou a taxa para um intervalo entre 4,25% e 4,50% ao ano. Enquanto isso, no Brasil, a situação foi inversa, com a Selic em um ciclo de alta, devido a dados econômicos desafiadores, à inflação e às preocupações fiscais. Com 3 altas consecutivas, incluindo um aumento de 1 ponto percentual em dezembro, a taxa básica de juros brasileira atingiu 12,25% ao ano. Para 25, a projeção do Itaú é de uma Selic em 15% ao ano, refletindo a necessidade de medidas para conter a inflação e garantir a estabilidade econômica. Já no segundo semestre, a economia brasileira apresentou sinais de resiliência, com um crescimento de 0,9% do PIB no terceiro trimestre de 2024, impulsionado principalmente pelo consumo das famílias. Apesar de uma possível desaceleração para esse ano, a atividade econômica ainda demonstra força, o que não tem gerado cautela entre os investidores no momento. Agora, falando sobre a renda fixa, os spreads de crédito foram comprimidos no segundo semestre de 2024, devido à forte demanda por ativos de renda fixa, retornando a níveis semelhantes aos observados no primeiro semestre de 2022. Esse cenário reflete a busca por maior rentabilidade em um ambiente de juros altos, no qual os investidores estão mais dispostos a assumir riscos moderados. Os juros altos, por sua vez, deslocaram a demanda dos investidores ainda mais para ativos de renda fixa. As debêntures foram os instrumentos que mais se beneficiaram desse cenário, com a emissão acumulada de janeiro a novembro de 406 bilhões de reais, superando o montante emitido durante todo o ano de 2023, que totalizou 237 bilhões. Encerramos o ano com a incerteza quanto à sustentabilidade fiscal, inflação reacelerando e o cenário externo desafiador. Resultado disso é a precificação de inflação e taxas reais de juros elevadas à frente. Para o início de 2025, a inflação continua sendo uma preocupação, com o IPCA distante da meta de 3% ao ano e pressionado por aumentos nos preços de alimentos e bens. A desvalorização da moeda local indica a possibilidade de aceleração desses preços no futuro.
enquanto os preços de serviços mantêm-se em patamares elevados, sem sinal de desinflação. As incertezas quanto à sustentabilidade fiscal, a reaceleração da inflação no Brasil e o cenário externo desafiador encerram o ano de 2024 com um ambiente de precificação de inflação e taxas reais de juros elevadas para frente. O noticiário sobre as contas públicas tem sido uma fonte de pressão para os ativos locais, com medidas do governo focando mais na flexibilidade orçamentária do que na redução efetiva de gastos. Diante desse cenário, renda fixa em 2025 pode enfrentar desafios significativos, com investidores atentos à evolução da economia, da inflação e das políticas fiscais, buscando estratégias que considerem a volatilidade e os riscos presentes no cenário econômico nacional e internacional. O cenário é muito complexo e esse foi apenas um trecho da longa rota que iremos percorrer esse ano. Para seguir atualizado, acompanhe os nossos conteúdos aqui no canal do Ion Itaú e nas outras redes sociais. Mensalmente, eu e o time de renda fixa do Itaú BBA apresentamos por aqui a estratégia mensal de renda fixa, com atualização do cenário e nossas recomendações de tesouro direto e crédito privado. Então não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para saber todas as novidades. Acompanhe também a playlist completa do Rota 25. Feliz 2025 e bons investimentos!